professor que mal começou. Olá, eu sou o professor Herbert e hoje eu vou falar da conciliação do Rodolfo e do Digão, que tem muito a ver com a morte do primo do Rodolfo, que foi um dos personagens da música de maior sucesso do Raimundos, Puteiro em João Pessoa. No Dia dos Namorados, 12 de junho de 2020, agora que a gente está vivendo essa pandemia, então os cantores estão fazendo bastante live, né? Que são aqueles shows que eles fazem em casa mesmo, ou no estúdio, transmitem no Instagram, no YouTube. O Digão, que era o guitarrista do Raimundos e depois virou vocalista quando o Rodolfo saiu, eles fizeram uma live do Raimundos. E nessa live, antes de tocar Puteiro em João Pessoa, que é um dos maiores sucessos da banda, ele falou muito emocionado da morte do B. Abrantes, que é o primo do Rodolfo Abrantes, e depois o Rodolfo mandou um vídeo, e aí eles falaram da reconciliação deles. Hoje foi um dia muito triste para a gente, para nós, a família Raimundos. Queria desejar para vocês que esse momento difícil, né, com a ida do Bessange. Luiz, pode botar. Hoje o meu primo Bessange partiu para a eternidade, mas eu tenho certeza que ele, inteligente como ele era, ele sabia da gravidade, da seriedade dessa cirurgia. E em momentos como quando a gente vê a possibilidade do nosso tempo terminar, a gente repensa muitas coisas e coloca o nosso coração no lugar certo. Eu não sei se o Digão já deu essa notícia, mas eu vou dar o furo aqui. Já tem uns 2, 3 dias que a gente se reconciliou e que a gente está conversando bastante. Depois de 20 anos, cara, a gente voltou a ser aquele mesmo irmão que a gente se conheceu bem aqui. Essa é pro Bessange e para você, meu irmão. Tamo junto. A música Puteiro em João Pessoa de 1994, que é um dos maiores sucessos da banda, ela conta a aventura do Rodolfo quando era mais jovem. Então ele fala, que sorte que eu tinha 2 primos mais velhos. Então ele fala de 2 primos que levaram ele no puteiro. E ele fala que foi lá que ele aprendeu o que era a felicidade, que ele conheceu a felicidade. E aí um desses primos é o B. Abrantes, que ele cita inclusive o nome na música, que havia acabado de falecer quando o Digão estava fazendo a live. Ele não faleceu de Covid, né, como todo mundo pensou a princípio, foi uma cirurgia, um transplante de fígado que acabou não sendo bem sucedido. Aí houve esse episódio, né, do Rodolfo, essa interação que a gente não via há mais de 20 anos. Ele é primo agora de todo mundo, primo velho e cancrado, tá? E depois disso, ficou esse burburinho. Será que o Raimundos volta? Então o Caniço deu palpite, falou que seria uma boa se voltasse. O Rodolfo foi no Danilo Gentili, deu uma mega entrevista lá, comentando. Aí sempre sai essa pergunta. Para responder essa pergunta, eu acho que eu preciso analisar um pouquinho a história da banda. O pessoal mais novo não deve entender qual foi o tamanho da banda Raimundos. Ela, junto com o Charlie Brown Jr., elas devem ter sido as 2 maiores bandas dos anos 90. Então nós tivemos nos anos 80 aquela leva, né, todas aquelas bandas de rock, que era uma coisa assim meio pós-punk, tinha um pouquinho de romantismo, poesia, então era uma coisa mais séria. Então, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí,
Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, Titãs, então a gente, Ira, então são muitas bandas que fizeram muito sucesso, né? Foi uma geração de muito sucesso que o rock nacional deu uma respirada. E aí nos anos 90 veio o Raimundos trazendo uma coisa um pouquinho diferente. Por incrível que pareça, pouca gente sabe disso, o Raimundos também é de Brasília, né? Eu tenho esse livro aqui, o Diário da Turma, de 1976 a 1986. Então, fala lá do comecinho do rock de Brasília, como que surgiram as bandas, né? Como que eles começaram. Então, eles começaram lá tocando punk. O Aborto Elétrico é considerado a primeira banda punk do Brasil, que era com o Renato Russo, mais os carinhas do Capital Inicial. O Fê Lemos, Flávio Lemos. Então era mistura de Legião Urbana com o Capital Inicial, faziam o Aborto Elétrico. O Raimundos já é de uma outra geração. O Caniço chegou a andar com esse pessoal da turma, que eles chamam a turma de Brasília, chegou a andar com eles e tal, mas o Rodolfo, o Digão, eles já são mais novos, eles são de uma outra geração. Eu sou de Brasília, eu sou da turma das bandas. Eu conheci todo mundo antes das bandas fazerem sucesso. Eu vi os caras da Legião vindo e voltando. Eu vi os caras da Plebe Rude saindo, fazendo sucesso. Eu vi os caras do Capital Inicial fazendo um contrato leonino da primeira vez e ficando preso dentro da Poligram. Eu vi bandas que começaram, foram pro Rio de Janeiro gravar na EMI, na Poligram, e não aconteceu nada, e os caras ficaram com uma puta de uma dívida de hotel, de serviço de quarto, assim, que nunca se pagou e tal. E aí eles já vieram com uma outra mentalidade. O som deles era muito pesado, então era um hardcore muito pesado, que misturava com o baião. Todos eles têm raízes nordestinas e isso estava muito carregado na banda, né? Eles colocaram muito essas raízes na música, no som, no próprio nome, né? Raimundos é uma alusão ao Ramones com uma coisa meio nordestina, né? Então, Raimundos. E isso foi já uma inovação, foi esse negócio que hoje está muito na moda, né? O pessoalzinho que vai lá na Vila Madalena, brasilidades, né? Hoje está na moda essa palavra. O Raimundos foi uma das primeiras bandas de rock que tem esse apelo de brasilidades, que é pegar uma música estrangeira, né? um rock, um hardcore, e colocar esse elemento de forró. Era basicamente tocar um forró com uma guitarra muito pesada, com os instrumentos de uma banda de rock, né, o quarteto, e ainda tinha aquela sacada do repentista, porque o Rodolfo ele fazia muita rima, ele tem esse negócio do rap, então tem uma coisa que é uma raiz do repente, que tem essa pegada mais humorística, né, piadas, fala palavrão. Você mamou na mandioca do meu pai. Se eu disser o nome de um passarinho indo, você diz voltando. Se eu disser assim, ei, eu sou peneira, gavião, sou peneira, gavião. Como é que eu digo? Aí você diz, eu sou gavião, peneira, eu sou gavião, peneira. E de voltar? É vice-versa. Se eu digo o dia todo? Você diz? É assim. Eu sou peneira, gavião, eu sou peneira, gavião. Eu sou gavião, peneira, eu sou gavião, peneira, eu sou mergulhão, eu sou mergulhão, eu sou mergulhão, eu sou mergulhão, eu sou peneira, colorô, eu sou peneira, colorô. Eu sou colorô, peneira, eu sou colorô, peneira. Eu sou bicho de cebola, eu sou bicho de cebola. E eu sou o rola lambu, e eu sou o rola lambu. E eu sou o lambu rolo, e eu sou...
Inclusive, apesar de eu estar falando que ela é uma precursora aí nesse negócio de brasilidades, eu acho que o pessoal que ouve brasilidades hoje iriam fazer sérias críticas à banda, porque eles falavam coisas que hoje, pelo politicamente correto, né, seriam escrachadas, né, porque ele fala muito de mulher, tem música que ele fala, o cabelo ruim, né, que tem a ver com essa coisa do racismo, né, porque não existe cabelo ruim ou cabelo bom. Existe cabelo liso e cabelo crespo, né? Nenhum é ruim, nenhum é bom, depende. Meu cabelo é ruim, mas meu terno é de mim. Você seu salgadinho, você vai gostar de mim. Ele falava muitas coisas que o movimento feminista iria cair matando em cima dele. Eu queria ser do banquinho da bicicleta pra ficar bem no meio das pernas e sentir o seu ar suar. Então, definitivamente, eles não eram uma banda politicamente correta. Inclusive o Rodolfo, numa entrevista no Jô Soares, ele falou, tem que acabar com esse negócio que rock é coisa de boiola. Ele falou desse jeito, né? Querendo se referir, acho que ao Renato Russo, tal, que era aquela geração passada. Segundo me consta, o movimento pelo rock pauleira é para acabar com a viadagem no rock? Exato, isso. O que é a viadagem no rock? Não, é um negócio, boiolice, roqueiro tem que ser boiola, não, esse negócio é rock pauleira, é... Roqueiro tem que ser o quê? Pau na moleira. Não, mas você falou roqueiro tem que ser boiola? Não pode ser boiola. Boiola? O que quer dizer boiola? A mesma coisa que baitola. E aí o Raimundos fez muito sucesso nos anos 90, foi tipo number one. Na época, o que ditava a música aqui no mundo, né, mas principalmente no Brasil, é o que eu acompanhava, era a MTV. Então, para uma banda ter sucesso, ela tinha que ter um clipe de sucesso na MTV. Quando ela tinha um clipe de sucesso, tocava muito, estava lá no top 10, né? Quando acontecia isso é porque a banda fazia sucesso. Essa era a medida de sucesso de uma banda. Justificado mesmo no ao vivo. No ao vivo aí já era outra história. Raimundos é foda, Raimundos vende mesmo. Do Son of Forever a gente tinha 3 clipes disputando o melhor clipe de rock, assim, um clipe disputando com o outro, assim. Tanto que todas as bandas que fizeram sucesso ganharam o VMB, que era um concurso, como se fosse um Oscar do melhor clipe do ano. E todos que você pensar aí da época, o Titãs, Paralamas, Skank, o próprio Raimundos, depois mais recente o Rapa, Charlie Brown Jr., aí a Pitty. Eu lembro que o último, se eu não me engano, foi o Criolo que ganhou o VMB. Ou seja, era o auge da carreira, né? Você ganhar o VMB, você ia ser a melhor banda do Brasil. Olha, pessoal da MPB, vergonha na cara, vamos começar de novo e bota essa porra pra funcionar direito pra gente cantar certo com essa porra. Respeito. Estamos aqui tentando. É ao vivo. Vou chamar de novo. Esses 2 caras sensacionais. E eu quero ver essa porra funcionando. Caetano Veloso e David Byrne. E o Raimundos, bem nessa época, tinha clipes muito legais. O Raimundos foi uma banda, essas bandas que eu falei dos anos 80, elas não tinham muito essa coisa da MTV. A MTV começou só nos anos 90. Então, quando o Raimundo surgiu, foi bem nessa época. Então é o audiovisual ali, a música tinha a ver com o vídeo também. E no auge da carreira deles, inclusive o último disco que eles fizeram foi o Ao Vivo MTV. Que a MTV tinha alguns formatos, né? Tinha o acústico MTV e o ao vivo MTV, que também eram shows que quem fazia bombava, né? Tinha até banda que às vezes estava um pouco esquecida, depois que fazia o acústico MTV, elas vinham para o topo da carreira. O Capital Inicial é um exemplo disso, a Cássia Eller. A Cássia Eller mesmo, ela nunca tinha conseguido alcançar o patamar de sucesso que ela conseguiu com o acústico. Depois do acústico que ela começou a ficar rica de verdade, a fazer muito sucesso, nível nacional. Tanto que aí depois ela até acabou se perdendo, né? E ela morreu até um pouco em decorrência disso. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem.
Então o Raimundos estava nessa pegada, né? Nos anos 2000 eles fizeram ao vivo MTV, que eram com todos os sucessos, ainda cantaram mais 2 sucessos, que era o Reggae do Maneiro e a regravação do Fábio Júnior, que era 20 e poucos anos, que estouraram também. E aí no ano seguinte o Rodolfo já veio com esse negócio, ele saiu da banda. Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. E na época foi o assunto mais comentado, foi uma polêmica e todo mundo ficou contra o Rodolfo, tanto os caras do Raimundos quanto os fãs, o pessoal que comentava de música na própria MTV, porque todo mundo falou que ele deixou a banda porque ele virou evangélico, ele se converteu. Com o som que a gente fazia, a minha religião não interferiu em nada, sabe? O que falaram que foi por conta de eu ter virado crente, isso é um absurdo, saca? Eu sempre fui temente a Deus e desde antes de ter a banda. É uma coisa que não bate com a outra. Tipo, é uma insatisfação mesmo, eu não tava feliz ali, eu quis sair, fazer uma parada que eu percebo que isso é uma coisa... Aí logo depois ele veio com uma outra banda que era o Rodox, que era uma banda bem pesada, com os músicos bem melhores do que os músicos do Raimundos. Então eles pegaram pegou uns músicos tipo de, sei lá, o cara que era do Corsos, o baterista, que é um cara até hoje, tá aí, faz sucesso, toca com banda internacional, que são uns instrumentistas muito bons, assim, do metal. E ele pegou esses caras e aí ele fez a banda Rodox, que era bem pesada, só que tinha essa coisa dessas letras mais gospel, né? Uma coisa mais falando de Deus, falando de ser positivo, né? Bem diferente do que era o Raimundos. Isso eu tô falando muito tempo atrás, né? Eu tô falando 20 anos atrás. Então muita coisa se passou. O Raimundos lançou depois muitos discos com o Digão como vocal, só que nunca teve o sucesso que era antes, né? Ficou sempre sendo uma bandinha ali, mais ou menos. Nunca chegou a ser aquela banda que foi quando o Rodolfo ainda tava. E os integrantes do Raimundos sempre tiveram essa mágoa, né? E eles nunca mais se falaram. Porque depois que ele saiu do Raimundos, ele não estourou nenhuma música. Ele tentou, mas não estourou. Sabe? Eu não tô falando que eu estourei, mas ele também não estourou. Assim, de ser sucesso, radiofone tipo Frejá, que fez a carreira solo, que bombou. Não rolou. Então, velho, tá mais que provado que ele fazia parte de um conjunto que funcionava. Agora que eles voltaram a se falar, fica essa dúvida, né? Será que o Raimundos vai voltar? Eu acho possível de uma maneira. O Rodolfo falou, logo quando ele saiu do Raimundos, na MTV, ele falou assim: eu quero cantar outras coisas, eu não sou mais aquele Rodolfo que cantava no Raimundos. O Raimundos é uma banda muito legal, mas a minha vida não faz parte daquilo. Só que eu não poderia mudar o Raimundos, enquadrar a banda na minha nova vida, porque isso aí eu estaria matando a banda. Você chegou a propor a eles uma mudança na temática das letras, na mensagem que você passava nas letras? Chegou a conversar sobre isso com eles, já que isso era uma coisa que te incomodava? Como você não me disse, você queria escrever algo mais edificante, que dissesse mais a respeito da vida das pessoas. Eu acho, cara, que mudar o Raimundos, mudar o estilo de uma banda, eu acho que isso é matar uma banda, saca? Eu acho que não cabia ali dentro, porque o que eu queria fazer era bem pessoal. Saca? Se a gente for analisar, hoje praticamente a banda já morreu. Então fica com aquela coisa, faz showzinho, toca os sucessos antigos, fica aquela banda ali, já vai estar com 40, 50 anos de banda e não tem mais nada de legal, não tem mais nada de inovador. A única chance do Raimundos voltar é isso, como a banda já morreu, ele ressuscitar ela com eles, né? Ele com o Digão, com o Caniço, o Fred, eles voltarem com a banda nessa pegada do Rodolfo, cantando uma música mais séria, ou nem precisa ser uma música gospel, mas uma música que seja, sei lá, de autoajuda, vamos dizer assim, que passe uma mensagem positiva.
que é o que o Rodolfo faz hoje nas músicas dele, né? Inclusive esse último clipe dele é muito interessante porque mostra essa simbologia dele jogando tudo fora. Então ele joga o violão fora, vai jogando, vai se despindo de tudo aquilo que é material, como que é o que ele fez na vida dele, né? Ele jogou tudo fora, tudo aquilo que ele tinha construído, que para muita gente ficou decepcionado, né? Porque era um patrimônio muito grande em termos de tudo, né? De dinheiro, de publicidade, de qualidade, que o Raimundos era muito bom. E ele deixou tudo aquilo. Por quê? Porque para ele não fazia muito sentido. O que é muito bonito. Porque é muito feio quando a pessoa faz algum trabalho só pensando no dinheiro. Não é a expressão artística de verdade, né? Porque a expressão artística tem que ser o que você realmente acredita. Então se você faz uma música de dor, não tem que ser porque você agora tá na moda falar música de corno, então eu vou falar disso que vai fazer sucesso. Aí sai uma porcaria. Eu arrisco dizer que o verdadeiro sentido da arte é exatamente esse. Você conseguir incorporar, você conseguir trazer à luz, você conseguir manifestar o transcendente para uma música, para um livro, um poema, um quadro. A arte é essa expressão, a expressão do que é divino, do que é belo, do que é maravilhoso, do que é eterno. Portanto, é atemporal. Pode ver que essas musiquinhas de verão, depois de um tempo você acaba esquecendo elas, né? Elas viram pó. Por quê? Porque ela é momentânea, ela está visando só a publicidade do momento, só pegar aquela onda de sucesso. É por isso que geralmente os grandes gênios são aqueles que fazem as coisas primeiro. Então, por exemplo, você pega, sei lá, um estilo musical. Você vai ver o primeiro que inventou aquele estilo. Ele é um grande gênio. Por quê? Porque ele não copiou de ninguém. Ele fez uma mistura, né? Lógico que tudo tem influências. Então ele pegou uma mistura das influências dele e ele brotou algo novo. E o Rodolfo, ele foi um exemplo muito bonito disso. Ele teve coragem de abandonar toda a carreira dele de sucesso porque ele não falava mais aquela língua, porque aquilo ali não representava mais ele, a vida dele. Então ele poderia ter continuado pelo dinheiro, pelos fãs, mas não. Ele desistiu de tudo e foi fazer algo que é aquilo que ele realmente sentia. Ele é realmente um artista. E o Raimundos tem muito a ganhar se agora pegar toda essa experiência, toda essa bagagem dele e eles fizerem essa parceria e começarem a cantar uma música um pouco mais séria, não precisa ser uma música gospel, né? Pode ser uma música de autoajuda. Eles têm muito a ganhar. O Raimundos ainda pode dar bons frutos, pode fazer boa música, pode sair um monte de coisa boa ainda. Porque se continuar assim, vai ficar aquela banda ali saudosista, né? Ela vai lá, toca, você vai até no show pra matar a saudade e tal, mas não vai ser nada de novo. Então é isso, eu acho que o Raimundos pode voltar dessa maneira, né? Com isso, desse jeito que eu falei. Então é isso. Deixa o vento passar pra ver o que continua. Só quem procura pode achar. Achei um tesouro jogado no lixo. Marcos antigos era o nome do livro, escrito por quem foi o que hoje eu sou. Então é isso, muito obrigado. Hoje eu falei de um tema um pouquinho diferente que eu costumo tratar aqui, né? Eu costumo falar de física, de ciência, astronomia, economia, política, que eu também estudo. Então são as coisas que eu leciono, que eu pesquiso. Mas eu também vivi muito essa época, né? Minha adolescência era comprando CD, comprando disco, vendo MTV o tempo todo. Então eu acompanhei muito o rock nasceu, o rock em geral, música em geral, né? MPB, samba. Então eu acompanhei muito isso, mas principalmente o rock dessa época, dos anos 80, dos anos 90, foi o que ajudou a formar quem eu sou.
Pode ver que eu tenho muitos livros, né? Ó, Humberto Gessinger, rock brasileiro, Bob Dylan, esse próprio aqui que eu indico muito, ó, tem umas fotos muito bacanas, inclusive do Raimundos mesmo, tem umas fotos bem engraçadas deles aqui, não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó, eles aqui bem jovenzinhos, né? O Digão, ele criou na casa dele uma sala de ensaio. Ele tinha uma bateria, o amplificador, que é um rádio modificado, não sei se você já viu naquele Diário da Turma, tem a foto da capa, é o amplificador do ensaio do Filho de Miguel. A banda que ele tinha era o Filho de Miguel. Os instrumentos ficavam ali durante a semana inteira, porque os caras só podiam ensaiar no fim de semana, né? Então é isso, muito obrigado, se inscrevam no canal Física Zeitgeist e até a próxima. Now,